Boa noite a todos. Estamos aqui pela Revolução Brasileira. Meu nome é Marcos Alcir e nós vamos falar sobre uma questão fundamental que acontece no momento, sobre a crise no capitalismo, capitalismo como crise. Passamos por uma pandemia em que esse modo de produção, essa forma de produção não resolveu, né? Não houve, chegou num contraste em que já existia uma crise anteriormente, né? A pandemia não foi a crise. O sistema de habitação precária, falta de saneamento básico, grande parte da população sem moradia adequada, sem saúde, né? A saúde pública inadequada. E depois nós estávamos com um PIB de 1,1%, com uma austeridade fiscal, né, sendo aplicada na economia brasileira, que não estava afundando o Brasil. Chegou a pandemia, evidenciou essa crise, né? Então, é normal, é comum, o capitalismo tem condições, o mercado tem condições de solucionar essa contradição, ou ele é um empecilho para o desenvolvimento humano, para o potencial humano de vida, né? Para uma vida plena. Para resolver essas questões, né? Para resolver ou tentar jogar uma luz sobre essa questão, nós vamos iniciar o bate-papo com Alisson Mascaro, professor da USP, Filosofia do Direito, um crítico marxista crítico, assim como a Angélica, também marxista crítica, e o professor Alisson tem 2 livros sobre a questão da crise, denominado pela Boitempo, Crise e Golpe, e Crise e Pandemia. Depois ele poderia, no fim de sua fala, ou no momento que ele achar mais adequado, comentar. E a professora Angélica Lovato, professora da Unesp de Ciências Sociais, né, uma crítica da sociedade profundamente indo na raiz das questões, né, como ela costuma fazer sempre, e tem um livro no Prelo, que eu quero comentar, cujo nome é Cadernos do Povo Brasileiro, um projeto de revolução brasileira pela editora Insular, que ela poderia comentar no momento que ela achar mais adequado. Então, eu deixo contigo, Angélica. Prazer tê-los conosco. O professor é um grande amigo meu, além de ter sido meu orientador, e a Angélica é uma camarada do coração que eu admiro bastante. Deixo contigo, professora Angélica. Bom bate-papo. Obrigada, Alcir, por ter feito essa introdução aí do nosso bate-papo. Super alegria, Alisson Mascaro, a Revolução Brasileira, está te recebendo aqui nessa nossa live, que a gente chama de bate-papo também, está todo mundo chamando assim. Eu acho que é uma honra para a gente, essa noite, estar podendo trazer você aqui. Nós dois estamos para fazer esse bate-papo faz tempo, né? Mesmo antes da pandemia, a gente planejava isso. Então, acho que a gente vai poder fazer aqui para o público que está aqui acompanhando, já tem bastante gente acompanhando essa nossa noite aqui, né, de conversa, e a gente planejou um pouco assim, eu queria primeiro te dar uma boa noite para todo mundo, e pedir para você dar uma boa noite rapidamente também a todos, uma saudação inicial, e aí você volta a bola para mim, que a gente começa aqui nossa noite para fazer a crítica do capital e do capitalismo e ver para onde que a gente pode chegar aqui na nossa contribuição, claro, né? Boa noite, Alisson, super bem-vindo, viu, aqui para nosso programa da Revolução Brasileira. Boa noite, querida Angélica, é uma grande alegria reencontrá-la, ainda que virtualmente nesta ocasião, mas também encontrar as amigas, os amigos, neste espaço tão querido. E também quero fazer um cumprimento ao nosso estimado Marcos Alcir, que fez aqui as palavras de abertura, meu querido orientando de mestrado e doutorado na USP, uma pessoa que nos acompanha há tanto tempo e que tem um trabalho também tão especial. Querida Angélica, é muito bom podermos dialogar neste momento, em mais um bate-papo nosso, agora
nestes meios eletrônicos e virtuais para todas e todos que estão nos acompanhando por todo o Brasil, ou que está fora do Brasil, uma alegria especial estarmos juntos nesta noite. Obrigada, Alisson. Eu acho que para o que significa estar nós dois aqui hoje, tentando levar para esse público que está assistindo uma qualidade aqui no debate, qualidade no sentido da ruptura que a gente pode estar fazendo com o capitalismo, e a gente qualificar esse debate dentro do socialismo. Eu acho que o que nos unifica, eu e você, nessa batalha que a gente faz, eu na Unesp, você na Universidade de São Paulo, ali, o trabalho impressionante que você faz ali no Largo São Francisco, né? A gente sabe como as universidades onde nós estamos trabalhando são conservadoras, né? Apesar de gratos companheiros e camaradas que estão lá junto com a gente, batalhando, mas a gente está num espaço de muito conservadorismo. E acho que o que nos unifica é que, tanto eu quanto você, a gente está tentando sair um pouco dos muros da universidade e botar a questão para a sociedade. Acho que a gente tem feito um esforço de não ficar só dentro do nível acadêmico, né? Então, eu te acho um intelectual público, né, que é o que eu tento ser também, naquele melhor sentido do nosso pré-64, o intelectual que formulava teoria dentro da universidade também, mas principalmente fora, na luta política, e nós estamos na luta política, numa luta dura, pagamos o nosso preço por isso. Vejo o quanto, né, a expressão dos seus livros, das suas ideias tem sido importante. E eu acho que o que nos unifica aqui, nesses dois, mais ou menos, blocos, queria falar para quem está nos assistindo, né, que a gente pensou, um bloco agora, a gente começar falando um pouco, é inevitável, né, desse momento da crise, da pandemia, da luta política, da luta econômica, que leitura você tem, Alisson, né? E, na sequência, quando a gente for para um segundo bloco, a luta ideológica, né? O que a gente tem tentado aí escrever, falar, teorizar para a praxis. Então, acho que divididos assim, eu diria, abrindo aí a pergunta para você e já comentando um pouco contigo, como eu acho que a gente se unifica nessa luta, eu, você e aqueles que estão com a gente assistindo esse programa, né, sem dúvida, o nosso pensamento crítico, né, Alisson, na universidade e fora dela, a nossa posição como marxistas, né, é grata, né, é uma grata satisfação a gente estar aqui discutindo marxismo essa noite também, a todo esse pessoal que o Brasil inteiro vai estar acompanhando, já dá para ver aí no chat quanta gente de outros estados, né, nós estamos aqui no estado de São Paulo, fazendo essa transmissão, e uma outra coisa que nos unifica, além da luta, é a nossa origem aí no interior de São Paulo, né, que é muito bonita a cidade onde você está fazendo sua quarentena, que é Catanduva, e a minha família, que nasceu por parte de pai aí em Tabapuã, do ladinho, né, dá para ir em 3 minutinhos, e eu acho que isso também, sempre a gente comentou, e para além disso, claro, né, a nossa luta pela transição socialista, eu acho que a gente está superando aqui a luta que a gente quer superar é do capital e do capitalismo, né? Não é só o capitalismo, a nossa luta é contra também o capital. E aí, Alisson, eu acho que muita gente faz uma luta só, já muito importante, evidentemente, mas faz uma luta anticapitalista, mas não engrossa a fileira da luta pelo socialismo. E eu acho que é isso que também nos unifica aqui, eu e você, no sentido de colocar a luta de classes, o quanto ela é importante, e por isso mesmo, a nossa análise de conjuntura aqui na Revolução Brasileira, que eu colocaria como uma questão para a gente discutir juntos, né? Tenho visto aí teus vídeos, né? Lido seus livros, você tem uma discussão muito competente sobre o Estado, sobre o direito, sobre a Revolução, sobre a economia, você vê na totalidade também as duas coisas. E aí eu diria que, para nós, né, a gente tem tentado aqui entender que o mundo capitalista, ele é organizado pela lei do valor em escala global, evidentemente, jamais negamos isso, mas ele é organizado em estados nacionais. Esses estados nacionais é que organizam a vida dessas multinacionais e da produção do valor, né? E, portanto, a gente tem uma raiz muito importante, que é o nacionalismo revolucionário, e a gente propõe uma discussão do caráter da Revolução Brasileira,
e também os caminhos da Revolução Brasileira, o caráter no sentido da transição socialista, e os caminhos no sentido da tática. Alisson, fala a verdade se não está difícil para a gente nesse momento de crise, que ele é um paradoxo para nós, né? Nós, revolucionários, somos cobrados, vocês querem a revolução, mas como? Né? E a gente está num momento de crise que não é só econômica, mas é econômica, não é só política, mas é política. Tem a pandemia. Se a gente não vê na totalidade esse momento de crise, ela é terrível para os trabalhadores e ela é uma chance para os trabalhadores. Ela é terrível porque deprime o salário, causa desemprego, e, ao mesmo tempo, ela é uma chance porque é o momento em que a gente pode se cansar das ilusões e procurar uma alternativa. Eu queria brindar essa noite com você aqui para a gente falar dessas alternativas. O que a gente pode fazer diante desse mundo? Diagnosticá-lo, né? Quero aqui que você explicite seu diagnóstico para nós, mas como que a gente pode superá-lo? Não é uma pergunta simples, não é uma pergunta fácil, mas eu acho que enxergando nessa totalidade, a gente percebe que esse nosso sistema está esgotado, especialmente o sistema político, e ele precisa de uma ruptura, a ruptura revolucionária. Então, com essa ruptura revolucionária, eu jogo a bola para você, e estou aqui para te ouvir, junto com todo mundo que está nos acompanhando. Obrigada mais uma vez, Alisson. Obrigado, querida Angélica, é uma grande satisfação ouvi-la neste momento. E eu quero dizer a todas e todos que nos acompanham nesta ocasião, deste nosso diálogo profícuo, Angélica e eu, de muitos anos, nos espaços não só da universidade, mas também nos espaços de luta intelectual, na margem esquerda da Boitempo, em tantos outros locais, até no mundo das artes. Eu lembro da nossa querida Priscila Lencastre, do Rio de Janeiro, que é uma menina muito especial, uma música muito especial, e todas as companheiras e companheiros. Enfim, é uma trajetória muito longa, e tem até a curiosidade das origens familiares muito próximas, no interior de São Paulo. Que momento este, Angélica, estamos nós vivendo no mundo, no qual fica patente que as situações da sociabilidade, o modo pelo qual o capital se afirma em toda a humanidade, tudo isto vai gerando ainda mais, não é que não tenha gerado isto antes, mas em mais um momento fica patente o quanto a exploração, o quanto a dor, o quanto o sofrimento efetivamente ficam marcados na nossa trajetória humana. Acontece que, por boa parte dos séculos XIX e XX, junto com a dor vinha a esperança. Eu vou aqui dar a liberdade de falar algumas coisas desta minha trajetória de reflexão. Uma delas foi um diálogo muito profícuo e um olhar muito atento a um assunto que quase sempre escapa do âmbito dos marxistas e dos revolucionários, que é o assunto da esperança, o assunto da utopia. Eu, quando fiz a minha tese de livre-docência em Filosofia e Teoria Geral do Direito na USP, trabalhei com um pensador central do marxismo do século XX, que foi Ernst Bloch. E Bloch é um pensador que todos gostam, mas praticamente ninguém trabalha com ele. Enfim, é uma pessoa muito querida por todos os marxistas e até por não marxistas, mas quase sempre a gente se esquece dele. É um parente muito querido de todo mundo, mas nunca é o primeiro parente a ser lembrado pelas pessoas. Bem, Ernst Bloch viveu nos tempos nos quais ele dizia que a esperança é central para darmos um sentido à nossa historicidade. Ele morreu em 1977, o Bloch, que escreveu O Princípio Esperança, um livro magnífico, um livro de alta envergadura intelectual, e O Espírito da Utopia, uma obra que ele escreveu ainda na segunda década do século XX. Quando ele morreu, logo em seguida, por um acaso, o mundo começou a viver nos tempos de neoliberalismo e os tempos de esgarçamento ainda maior da vida capitalista. Bem, de lá até hoje, as gerações que estão presentes no mundo são gerações da desesperança. Eu tenho um diálogo muito profícuo com aquela que é a leitura marxista dos últimos anos, as mais recentes, enfim, minha construção intelectual é toda em diálogo com muitos desses autores. Zizek, que me deu a honra de escrever o prefácio do livro meu, que é Estado e Forma Política, tantos outros mais.
Existem muitos autores que insistem em nos apontar uma peculiaridade do tempo presente. Existe um pensador central do nosso tempo, também no marxismo, que é Jameson, Frederick Jameson. Ele percebeu algo que é peculiar. É mais fácil as pessoas imaginarem o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Se nós observarmos como as pessoas argumentam a vida, talvez, Angélica, você se lembre uns 2 ou 3 anos atrás, quando estava no auge desta crise do tempo presente, do golpe contra Dilma Rousseff, de toda a estrutura de ascensão do Bolsonaro, as pessoas colocavam assim nas redes sociais: venha meteoro. As pessoas diziam isso. Era preciso um meteoro para destruir o mundo, porque do jeito que ia não dava certo. Bom, o que as pessoas têm percebido é que é mais fácil nós imaginarmos que um meteoro destrua a Terra e a humanidade do que nós, seres humanos em sociedade, destruirmos o capitalismo. Isto, para mim, é algo de muita tristeza e é um índice de como vivemos em nosso tempo. Nós, efetivamente, não estamos modulando as nossas esperanças para sairmos da sociabilidade presente. A palavra revolução, Angélica, é uma palavra que hoje, para a maioria das pessoas, não faz sentido nenhum, ou é mesmo uma palavra evitada. As pessoas não gostam da palavra revolução. Fiquei muito feliz na sua fala inicial, querida Angélica, quando disse do medo que muita gente tem em falar do socialismo. As pessoas até xingam o capitalismo, porque é muito difícil elogiar o sistema no qual 0,1% da humanidade detém a maior parte da riqueza do mundo. Praticamente ninguém vai fazer um elogio num sistema como este. Mas quando se pergunta, depois da crítica ao capitalismo, o que se põe no lugar, as pessoas, elas quase sempre patinam e dizem assim: uma outra forma solidária de ser, o pós-capitalismo. Tudo isso é até aceitável, são palavras, são conceitos que até chegariam, se quiséssemos, ao socialismo. O socialismo, de fato, é um pós-capitalismo. O socialismo é um mundo mais solidário. Mas observemos como as pessoas têm medo de falar a palavra socialismo, têm medo daquela que é a ação revolucionária. E eu gostaria de aproveitar esse momento, querida Angélica, para dizer que nós precisamos afirmar, num grau ainda muito mais alto, quais são as nossas esperanças. É impossível, no nosso tempo, vivermos reformando ou remendando esta sociabilidade que aqui está. Esta sociabilidade é de muito horror. Eu também quero, Angélica, para iniciar esta reflexão e começarmos este caminho, deste bate-papo em conjunto, dizer a todas e todos que nós, em geral, pelo fato de que não falamos sobre transformação social, sobre revolução e sobre socialismo, quase sempre nós estamos deixando para as palavras das pessoas reacionárias um certo índice, um certo termômetro da verdade que tem escapado das mãos das esquerdas. O que eu quero dizer com isso, tornando esta ideia bastante clara? As esquerdas do mundo, hoje, basicamente, são liberais. Elas defendem a ordem, o Estado, as instituições. Isto representa dizer que são republicanas, que defendem a democracia como se apresenta, que defendem o mundo jurídico, judiciário, que creem que uma vez que alguém julgou, tem que ser cumprida a decisão judicial, não fazem a crítica ao direito, não fazem a crítica ao Estado, não fazem também a crítica ao capitalismo. Muito bem, quem tem feito a crítica a todas estas instâncias materiais da vida? A direita, a extrema-direita. Quando Trump diz que ele não acredita na ONU ou na OMS, venhamos aqui a nos pasmar. Nós começamos, achando que temos que nos contrastar com o Trump, nós começamos a defender a ONU. E a ONU, efetivamente, é um instrumento dos Estados Unidos, historicamente, para afirmar o imperialismo no mundo. Então, se nós observarmos bem, quando o imperialista cansou do brinquedo, às vezes nós vamos lá e começamos a brincar com o brinquedo, gostar do brinquedo. Eu dou exemplo desses dias no Brasil. Quando este atual presidente da República brigou com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, muita gente do campo progressista começou a dizer: puxa vida, o Moro foi defenestrado pelo Bolsonaro,
onde já se viu Bolsonaro defenestra todo mundo, os ministros da saúde, mesmo da justiça, mesmo no tempo de pandemia. E nós não lembramos que toda esta defesa de uma certa civilidade é aplauso para o Sérgio Moro, que quebrou o Brasil. Então, efetivamente, estou dizendo que quando chega o Bolsonaro e diz por lá, ou o STF se fecha com o cabo e com o soldado, não foi ele que disse, mas foi prole dele que disse, foi o filho dele. Quando alguém diz um negócio desse, nós ficamos, em geral, espantados e dizemos que absurdo, onde já se viu, ele quebra as instituições. Bem, quero dizer aqui uma coisa central. Estas são as instituições do capital. Quem deveria quebrá-las são as lutadoras e lutadores revolucionários. Até porque a direita quebra apenas a casca das instituições do capital. Quebra a legislação, quebra a civilidade, mas mantém a acumulação. O Paulo Guedes é a única pessoa a qual ninguém tem uma crítica a fazer, porque ele vai privatizar o Banco do Brasil, porque ele vai dar a Petrobras, porque ele vai fazer todas as coisas absurdas que eventualmente sejam aquilo que o neoliberalismo quer. Então, efetivamente, nós estamos num quadro horrível. Ao não falarmos de transformação social, ao não criticarmos o capitalismo e ao não propormos alternativa socialista, a direita tem tomado bandeiras materiais e a esquerda tem defendido instituições. O impasse hoje é extraordinário, querida Angélica, porque efetivamente nós estamos, às vezes, fazendo constatação errada. Nós que eu digo, boa parte da esquerda está fazendo constatação errada e está, inclusive, lutando por aquela que não é a solução. A solução é a revolução. A solução é a transformação radical da própria sociabilidade. Me devolvo a palavra. Maravilha, Alisson. Você não podia ter começado melhor esse nosso bate-papo. É a superação, é a revolução. E aí eu tenho insistido numa ideia, né, que eu acho que é importante a gente retomar aqui. Você acabou de dizer, bom, tem uma questão que é a esperança e tem uma questão que é o socialismo, e a gente é cobrado como revolucionários por, às vezes, pintar um mundo muito difícil de ser transformado, e, ao fim e ao cabo, a saída é essa. Então, esse exemplo que você deu, a direita radicalizou contra as instituições que, de fato, estão esgotadas, podres, e aí a esquerda saiu na defesa das instituições, saiu na defesa de um STF que foi conivente com a tortura no Brasil, foi em defesa de um Congresso que tirou os direitos dos trabalhadores, certo? Foi em defesa daquilo que podia vir a ser o Senado e nunca aconteceu, e, de repente, parecia que, porque o Bolsonaro estava chamando uma passeata contra essas instituições, nós tínhamos que ir na defesa delas só porque Bolsonaro estava contra. Então, Alisson, vamos conversar um pouco disso também? Quer dizer, quando o cenário revolucionário ele sai, né, da nossa frente como radicalidade que a esquerda possa pegar, e o Bolsonaro, claro, sem realizar, ele disse, vou acabar com tudo isso que está aí, e ele tomou uma radicalidade de direita, de extrema-direita, que era para ter sido ocupada por nós da esquerda, e por nós aqui, claro, né, que eu estou sempre dizendo, você, estamos aqui fazendo uma análise, uma crítica de esquerda para a esquerda, querendo que essa esquerda liberal, como você bem caracterizou, ela possa entender o que são essas instituições burguesas, atuar nos limites dela no que for possível, mas propor a sua superação, né? E eu acho que é nesse campo que eu tenho insistido numa ideia, e acho que a gente concorda nisso também, que não adianta a esquerda vir só com o discurso da resistência. É muito importante resistir, mas eu acho que o que você está chamando de esperança, eu estou chamando do avanço. Eu digo assim, não só a resistência, mas o avanço das lutas, mostrar que tem saída, que socialismo não é um fim em si mesmo, é uma transição para uma nova forma de produzir, que é o comunismo. Então, assim, não é só a palavra revolução e a socialismo que são rejeitadas, mas essa palavra, Alisson, comunismo, é como se a gente fosse criminoso, né, quando chamar de fosse um xingamento, e claro que o Bolsonaro, a extrema-direita, usou isso à exaustão. Então, eu acho muito importante essa pitada de transição que leva a uma superação, e que eu tenho chamado um pouco aí na caracterização que a gente tenta fazer do Brasil e do que a luta no Brasil tem de dificuldade, é que nós não temos uma esquerda que está indo para a radicalidade, no sentido que o Karl Marx nos coloca de tomar as coisas pela raiz.
Então, eu queria que você pudesse dizer um pouco, né? A gente sabe o que foram os anos do FHC, depois os anos Lula, os anos Dilma, o que é Temer e o que é Bolsonaro. Nós não tivemos a ocupação de uma radicalidade de esquerda, a direita roubou até algumas bandeiras que são nossas, né? No sentido de, num dado momento, estava o Bolsonaro defendendo a Amazônia contra o Macron e o imperialismo francês. E a gente lá assistindo essa coisa. Agora, no momento da pandemia, uma direita que está lá, Dória, Moro, que até queria aproveitar a tua presença aqui, que nessa área do direito você tem tanto a dizer na crítica a essa figura, né, e aproveitar e você falar um pouco disso também para a gente, esse joguinho Moro-Bolsonaro que você acabou de citar, né, e como que a gente pode, então, resgatar, Alisson, uma esquerda que vá à raiz, que avance e que dê expectativa de que é possível superar. A gente tem chamado muito a atenção na Revolução Brasileira, as pesquisas que eu faço, essa mesmo que a gente fala dos cadernos do povo brasileiro, um projeto de Revolução Brasileira, de que ao retomar o processo da revolução e dizer a palavra revolução e dizer que há uma saída, né, a gente está falando da classe trabalhadora, dos setores estratégicos dela, os metalúrgicos mais avançados aqui do nosso tempo, né, tanto no ABC como lá no Rio de Janeiro, ali naquela parte sul-fluminense, os caminhoneiros, quando param, que aí para o Brasil, os petroleiros, né, nessa ideia de que a revolução será proletária ou não será a revolução, que é um lema da POLOP, da política operária, ali dos anos 60, que a gente adota muito, proletariado aqui, entendido como nós marxistas entendemos, né, Alisson? O trabalhador do campo e o trabalhador da cidade. Então, nesse escopo do Brasil, o que mais que você pode indicar para a gente aqui, na esperança e no avanço, né? Mostrando que resistia só uma parte, mas não terminamos todos enterrados sob a vala comum, como esquerda, do bolsonarismo. A esquerda fazendo a sua briga e a gente propondo uma frente tão ampla que parece que está de costas para a classe trabalhadora, que não está fazendo cócegas na direita. Então, como que a gente pode, né, fazer essa nossa conversa? Só deixando claro que, enquanto a gente estava aqui conversando, a Priscila Lencastre, minha grande camarada e nossa amiga comum, já mandou aí uma saudação para a gente, ficou na tela um segundinho aí, só para aproveitar a citação. Ainda bem, beijo, Priscila. Vai lá, meu querido, vamos ver como é que a gente pega esse peão pela unha? Pois vamos lá, querida Angélica. Eu me permito aqui contar um pouco destes meus passos na filosofia, das minhas reflexões teóricas, até para explicar algo do porquê a caminhada se faz assim, não de outro modo. Eu sou professor da faculdade mais antiga do país, é a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Faculdade de Direito da USP. Foi a primeira faculdade, junto com a de Olinda, foi fundada em 1827 pelo imperador Dom Pedro I. É uma faculdade que tem uma história peculiar, porque é a faculdade que formou a liderança política do país por muito tempo. Durante o século XIX, pela primeira metade do século XX, não havia ciências humanas, ciências sociais, enquanto graduação no Brasil. Uma ou outra só faculdade das ciências humanas, mas era o direito que acabava cumprindo o papel de juntar por lá o pessoal da intelectualidade. Lá, na minha faculdade, estudaram Castro Alves, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, poetas, outros mais. Bem, estou dizendo com isto que, tradicionalmente, é uma preocupação de quem lida muito diretamente com a interface do poder e da política e do direito, que é o caso, inclusive, do mundo jurídico, dar passos com a certeza de que esses passos sejam sólidos. Eu quero contar aqui a todas e todos que nos acompanham que, junto de uma reflexão filosófica minha, desenvolvida no âmbito do marxismo e no âmbito da história do pensamento filosófico, e um pensamento profundamente radical, eu também tenho a total responsabilidade em dizer que os passos que nós damos são passos que devem ser realizados de modo incisivo e de modo a que não se possa ter o direito ao erro. A esquerda no mundo nunca teve direito ao erro. A direita é imperdoável com a esquerda.
Eu quero dizer aqui, basta, porque vou exemplificar com alguns nomes, esses nomes, eu sei que muitas e muitos de nós temos discordância, eventualmente com todos os nomes, mas eu quero fazer aqui a proposta de um exercício simples, com um punhado de gente que nem de esquerda foi em termos de governo. Imaginem as atitudes do Bolsonaro em defesa dos filhos se fosse com Vargas, defendendo a família Vargas, o irmão, a filha ou algo assim. Ele já tinha caído muito tempo antes do que caiu. Se fosse com o Jango, defendendo o Brizola, seu cunhado, se fosse com o Lula defendendo seus filhos, se fosse com a Dilma defendendo suas filhas. Aquele campo que foi esquerda, dado que a direita do Brasil é todo o resto, aquele campo que se chama de esquerda, mesmo que seja pálida, e aqui não vai nenhum elogio a esse campo de esquerda, não, nenhuma constatação nesse sentido, mas o que estou dizendo é que nenhuma esquerda se lhe é dado o direito de errar. Então, é um tiro só no leão. E ou acerta a testa do leão, ou então nós não temos condição de poder sobreviver, porque efetivamente o quadro só se dá numa vez só. Por que estou falando isso a todas e todos? Porque efetivamente eu me preocupo muito, com muita concretude, sobre o que vem a ser as possibilidades da esquerda no Brasil. E esta sua proposta de reflexão, querida Angélica, sobre o que fazermos da nossa esquerda no Brasil, eu proponho sempre aqui nas minhas reflexões um pensamento que seja materialista, que seja concreto. Eu aprendi, e isto me fez, desde muito jovem, muito realista nesse sentido, eu aprendi que não se deve gastar o tempo, é isso que eu digo de ter uma bala só para matar um leão. Nós não devemos gastar o nosso tempo para fazer moralismo de esquerda. E o que eu chamo de moralismo de esquerda? É esse chacoalhão que diz assim: esquerda, liberal, acorde. Eu sei que a esquerda é liberal não por falta de acordar, não por falta de clarim toda manhã para que ela desperte, ou também não por falta de livro. Muitas vezes as pessoas dizem assim para as outras: leia Marx, e isso vai ajudá-lo a entender o que é o capitalismo. Não é falta de dar um livro, nem tampouco é falta de saber que Marx, eventualmente, é o momento mais radical da leitura teórica do capitalismo em toda a história. As pessoas até sabem disso. O fato fundamental é que a nossa vida é lastreada na materialidade. Então, não é nem tampouco da vontade só das pessoas que a esquerda é liberal ou deixou de ser revolucionária. É também pelo perfil pelo qual ela foi se constituindo, é pelo modelo de disputa do seu tempo, é pelos horizontes que se abriam, e efetivamente, agora aqui, mais uma vez, Angélica falou de esperança. É até talvez porque as esperanças que se apresentaram à esquerda foram mais ricas ou então mais encantadoras para que fossem reformistas liberais do que propriamente revolucionárias. E, efetivamente, ser revolucionário é apostar num tal grau de esgarçamento das condições da sociabilidade presente que, eventualmente, todos os seres humanos têm que ser outros numa sociabilidade socialista. Se nós não pensarmos mais no dinheiro, se nós não nos medirmos mais pela forma mercantil, se nós não nos distinguirmos mais pelo carro que nós temos, pela roupa que nós vestimos, quem somos nós? Nós aguentamos efetivamente uma sociedade na qual, estou pensando aqui no racismo do Brasil, eu vi que o nosso querido Silvio Almeida, meu querido orientando de mestrado, doutorado e pós-doutorado, mandou uma mensagem aqui, então vai também um abraço especial, querido Silvio. Se nós pensarmos numa sociedade racista, como é a brasileira, como é a estadunidense, nesta sociedade, será que os brancos aguentam que negras e negros, numa sociedade na qual não há mais a apreensão dos meios de produção pelos brancos, a partir daquele momento todas e todos comem do mesmo pão e podem ter os mesmos carros, será que a sociedade aguenta subjetivamente isso? Então a revolução é efetivamente algo que dói na subjetividade das pessoas. É mais fácil pensar no liberalismo. E por causa disso eu quero aqui propor para esta nossa reflexão que estes 40, 50 anos, da década de 70 ao menos até os dias de hoje, de neoliberalismo, são também tempos nos quais a própria matriz produtiva da sociedade, de um certo perfil
saindo do Fordismo e chegando no pós-Fordismo, esse perfil creu, acreditou mesmo que a sociedade podia, na base de acordos, na base de um sindicalismo de resultados, na base de garantias constitucionais, chegar a um momento de razoabilidade. Habermas, querida Angélica, talvez tenha sido tanto a experiência sua quanto a minha. A universidade, faz uns 10, 20 anos, só falava de Habermas. Era só o consenso, era só a universalidade, era só a democracia e a base do direito organizando a sociedade. Eu não creio que isto seja apenas um desvio moral das pessoas, um desvio de leitura errônea. Efetivamente, foi este o modelo de sociabilidade que nós tivemos até hoje. Por causa disso, a minha indagação agora, dizendo aqui a todas e todos, vai no sentido de encontrar aonde está a nossa materialidade, porque onde estiver a doença, aí está a cura. Isto aqui é uma espécie de princípio homeopático que vem a ser a revolução. A homeopatia trata a doença com o próprio veneno da doença. Então, o homeo aqui é aquilo que está no igual. Muito bem. O que estou dizendo aqui é que não adianta nós fazermos pregação moral para as pessoas. Deixem de ser pobres de direita, deixem de votar em quem lhes tira direitos. A questão central é, como é que uma pessoa pobre se torna de direita? A pergunta central e decisiva, e a esta eu dedico toda essa minha trajetória de reflexão, é entender o que o capitalismo constitui das nossas subjetividades. Porque se eu entender como ele nos constituiu para sermos pobres de direita, então eu sei como ele fez e eu sei como nós fazemos no sentido contrário. Daí, as classes trabalhadoras do mundo não pensam de acordo com o interesse delas mesmas, classes trabalhadoras. Pensam de acordo com o interesse do capital. Isto se chama ideologia. Esta talvez seja a descoberta do coração do marxismo e que todo mais amplo e mais importante pensamento crítico contemporâneo tem para nos dar em termos de legado. Nós somos constituídos ideologicamente para pensar conforme o capital. Então, quando alguém vê o seu colega morrendo, quando a gente vê um quadro desse, como, por exemplo, de pandemia, em que alguém diz assim, puxa vida, os restaurantes vão quebrar, todos eles, na sua maioria, tem um pobre que pensa assim, é bom que todo mundo fique desempregado, porque aí na hora que não tiver restaurante nenhum, eu abro um. Então as pessoas, ao invés de entenderem como é que funciona a lógica do sistema da exploração, as pessoas acham que, eventualmente, nesse caso, elas terão chance. Ou então, Angélica, eu dou o exemplo 2. No caso da pandemia, as pessoas dizem, ninguém vai ter coragem de ser Uber na pandemia, porque senão pega coronavírus. O que eu vou fazer? Eu vou ter coragem, eu vou lá, pego meu carro, dirijo, se eu pegar coronavírus, peguei. Se eu não pegar, então eu tenho lucro, porque o resto não teve coragem. Se nós observarmos bem, isto que fica bombardeando pela internet todo dia, que é meritocracia, guerreiro 2.0, empreendedor 2.0, todo dia eu saio de manhã e matei um leão, e por causa disso, então, eu vou conseguir ser rico, ou algo assim, autoajuda. Isso está mobilizando a sociedade até os dias de hoje. Efetivamente, a gente não pensa em revolução, porque igreja não deixa, porque o WhatsApp não deixa, porque Facebook não deixa, porque todo o discurso da sociedade é orientado para a autoajuda, para fazer com que, ao invés de pensar na transformação do mundo, as pessoas pensem na transformação, com muitas aspas, delas mesmas. E transformação quer dizer o quê? Não pense em fracasso, não seja derrotista, saiba que amanhã você será rico, pense na riqueza que a riqueza chegará. Silvio Santos era camelô, hoje é multibilionário, ou coisas assim. Então, eu quero dizer aqui que a nossa luta para fazer o povo ser socialista, revolucionário, é uma luta muito árdua, porque não basta que nós venhamos a dar a bandeira e o discurso. Eu também preciso entender por que o povo não gosta dessa bandeira. Eu tenho para concluir esta reflexão nesse momento, querida Angélica, eu tenho uma aluna minha que fez a seguinte experiência. Eu vou contar aqui a todas e todos a experiência da minha aluna. Ela é uma menina de esquerda, a mãe é uma pessoa sem maiores visões políticas de mundo, uma pessoa que antigamente nós chamaríamos de alienada politicamente, uma pessoa que nunca se ocupou de política, mas que é uma bolsonarista, como é a sua vizinha, o seu parente, enfim, a sua família de modo geral e todo mundo com quem ela conversa. A minha aluna fez a seguinte experiência. Ela abriu, uma vez ela viu a senha do Facebook da mãe.
ela abriu o Facebook da mãe e viu o que a mãe curtia em termos de Facebook. Ela curtia esses sites de extrema-direita, que boa parte da população curte por aí. Eu não vou dar nem nome desses sites para não fazer propaganda deles. Mas é essa gente por aí esses jornais bolsonaristas. Bem, sem que a mãe percebesse, a moça fez uma experiência de laboratório. A cada semana, ou a cada 3, 4 dias, ela tirava da lista dela de Facebook um destes sites de extrema-direita. E também, a cada 3, 4 dias, ela colocava um destes sites progressistas. Então, ela tirava um de direita e um progressista. Não fez tudo de uma vez só, a mãe não percebeu. Ao cabo de 3 meses, ela limpou todos os sites de extrema-direita e pôs lá os sites progressistas que todos conhecem, Carta Capital e tantos outros mais, que são do ambiente geral de notícia de uma certa posição, ainda que de centro-esquerda, mas conhecida por todos. Bem, o que estou dizendo aqui é que ao cabo de 4 meses, tomando café da manhã, a mãe falou assim para ela: eu não suporto esse Bolsonaro. Sem que ela tivesse falado nada. 4 meses antes, ela era bolsonarista radical. Essa é a experiência concreta de que as pessoas são de direita só porque a timeline delas é de direita. Na hora em que eu puser uma timeline de esquerda, as pessoas defendem as posições de esquerda. Por que eu estou falando isso com muita esperança? Porque se nós tivéssemos, e se nós tivermos os meios corretos, em 6 meses a humanidade é socialista. Em 1 ano, a humanidade é revolucionária. Lenin fez a Revolução Russa em 6 meses. O que nós não temos é o meio correto de chegar no povo. Não adianta ficar lastimando, nem fazendo moralismo de esquerda. Porque vocês pobres são de direita. O que eu tenho que ter é uma coisa muito simples, muito concreta. Houve um enorme economista marxista do Brasil que morreu muito jovem, 30 e poucos anos de idade, morreu no Rio de Janeiro, se chamava Eginardo Pires. Eu sempre falo deste pensador da década de 70, Eginardo Pires. Ele dizia assim: a gente precisa entender que a ideologia não é o melhor pensamento, é só quem tem a maior capilaridade e a maior rede de aparelhos para dar a ideologia. Então, se nós tivermos meios de chegar ao povo, e o povo nos escutar mais do que escuta a igreja, mais do que escuta o Facebook ou o WhatsApp, o mundo é socialista em 6 meses. Agora, da esperança vem a desesperança. Por que nós não chegamos nisso nunca? Porque a igreja tem uma tal capilaridade que as pessoas todo dia vão a ela. O Facebook é de direita, é controlado pelos Estados Unidos. O WhatsApp é de direita, e não sei quantas redes mais sociais é de direita, e a cor é de direita, e todos são de direita. Ou seja, o dia em que nós tivermos as nossas possibilidades de chegar lá, eu não tenho dúvida, é muito mais bonito falar de socialismo do que de capitalismo, desde que não venha essa matilha reacionária depois dizendo: isso é do demônio, não sei o que mais. Colocando um pelo outro, a gente já ganhou. Exatamente por causa disso, o capital nunca deixa que nós fiquemos um do lado do outro, capitalismo e socialismo, enquanto alternativas. Então, querida Angélica, concluindo este pedaço da reflexão, é tão difícil podermos chegar ideologicamente para o povo, mas, ao mesmo tempo, é tão fácil. Eu tenho aqui uma crítica enorme. Esta crítica eu não estou fazendo pelas costas, é uma crítica que falo aos companheiros e companheiras do PT. Os tantos anos de governos petistas, eu não lastimo quase nada do que não tenham feito. Eu lastimo, em especial, que em tantos anos não tenham constituído os aparelhos ideológicos para educar as massas e para fazer aqui o debate ideológico, a luta das ideias, a batalha política pela esquerda. Resultado: hoje nós não temos quase nada. Hoje a nossa condição de luta social, a gente tem nossa live, a gente tem os nossos meios, eles são valiosos, valorosos, mas eu quero dizer aqui, não estou pensando no que nós fazemos, estou pensando que nesse momento, exatamente nesse momento, tem o Jornal Nacional. Ele alcança a opinião da maioria da população, enquanto a gente alcança a minoria. Ou seja, se em algum momento qualquer luta de esquerda se abeirar novamente do poder, não tem o direito de errar 2 vezes. É o que eu falei, isso aqui é a minha experiência da responsabilidade. Teve o leão e um tiro só. Não acertou na testa, o leão devorou. Quando se terá novamente algum governo de centro-esquerda no Brasil para poder arejar a ideologia? Nós não sei. E se tomar o poder em algum momento, tem que fazer a luta ideológica. Esta luta é central, sem que o povo não chegue a nós. Agora, se tivermos os meios, querida Angélica, é muito fácil fazer o povo ser socialista. Eu tenho muita esperança.
É isso aí, Alisson. Porque, veja, já que você falou do combate, né, que a gente tem que fazer contra o moralismo da esquerda, não adianta a gente apelar para essa esquerda que já é liberal. E estamos falando de ideologia, que acho que é esse terceiro e último momento que a gente está concluindo, para daqui a pouco pegar algumas questões do público, as pessoas estão saudando aí. Olha, meu caro, nessa direção que você falou, se a gente tiver aí dá, então como construir? Eu acho que um dos meios de construção que a gente tem, disso que você está chamando dos aparelhos ideológicos, né? E que aqui, no sentido do Engels, eu queria lembrar uma frase que nós dois citamos muito nos nossos escritos, né? Que a luta ideológica ela é um importantíssimo momento da luta de classes. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui, nesse nosso bate-papo, é uma luta ideológica. Nós estamos aqui batalhando. Você deu exemplos concretos, que acho que é muito importante para nós, do público que está assistindo, que é um público amplo, não é só o público universitário, para o qual muitas vezes a gente está falando, e também provocando muitas quebras de consciência de classe ali. Eu diria, contra o moralismo de esquerda, compromisso de classe. Compromisso de classe que, como você acabou de citar, o PT não teve com o país nos anos em que estava lá. Isso que você disse que você faz também a crítica de frente, né? Eu tenho feito também, nós da Revolução Brasileira somos muito críticos de esquerda a essa esquerda, acho que é outra coisa que nos une aqui, e que muitas vezes, sem fazer essa crítica, algumas pessoas não vão perder a ilusão nunca. Então, nessa linha do Engels de que um grande momento da luta de classes é a luta ideológica, eu acho que aí nós somos privilegiados, Alisson, e a gente tem que usar esse espaço que a gente tem. Nós nos formamos aí como professores, como intelectuais, como pessoas que temos aí nossa militância sindical. Eu estou lá no meu sindicato docente, você também, a gente fazendo greves na USP, na Unesp, e estando dentro dos movimentos populares, nos partidos, nos sindicatos, fazendo as nossas palestras, mas não só, a gente também tem aqui a propositura de como construir essa influência, que não é uma influência apenas do plano material, que tem que ser construído, mas também no plano ideológico. Como tem uma revolução, e toda vez que tem uma revolução em curso é porque tem uma contra-revolução em curso, essa contra-revolução, que significa o governo Bolsonaro, nós aqui estamos defendendo, né, que há uma revolução brasileira em curso justamente para a necessidade de uma contra-revolução. E na dialética entre revolução e contra-revolução, eu tenho insistido muito numa ideia, numa hipótese de trabalho que você já conhece, né, onde eu estou chamando de uma transgressão resignada, o único resíduo que essa esquerda liberal tenta jogar para a gente, ou seja, ela tenta ser uma esquerda prestigiosa, né, e esquerda que procura prestígio não está procurando ruptura, né, e ela também, ao tentar ser prestigiosa, joga o marxismo na lata do lixo, porque diz assim, não, o marxismo, né, perdeu validade. E o que eu costumo dizer? Que o marxismo pode ter perdido prestígio, porque numa sociedade do capital é evidente que o marxismo não vai ter prestígio, mas ele não perdeu validade. E aí, essa transgressão para a qual uma certa esquerda, que a gente chama de pós-moderna, né, desses últimos 50, 60 anos, que faz o quê? Dentro de um mundo do pessimismo, é isso que acho que nos une também, Alisson. Nós dois aqui estamos lutando contra essa ideia pessimista do mundo, que a única saída que tem para cada indivíduo é o suicídio, é a depressão, é o não ter saída. Nós estamos apontando uma saída para a classe, nós estamos apontando uma saída revolucionária, uma saída de superação. Então, eu combato a transgressão resignada. Por que esse paradoxo, né? Porque eu entendo que a pós-modernidade ela é esta quarta contra-revolução burguesa, que vem lá de 1848, quando as primeiras massas operárias se colocaram na Primavera dos Povos de 48, e vem o positivismo, e vem porrada, pancada, matando a classe trabalhadora materialmente, na praça pública, nas barricadas. Depois vem todo aquele relativismo, Weber representando isso, e é contra o quê? Comuna de Paris, 1871. Aí a gente tem, a partir de 1900, o quê? Aquele existencialismo
que diz que tem o ser e o nada, não põe projeção de ruptura com o capital e com o capitalismo, e você tem o quê? Revolução Russa, você tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, depois Revolução Cubana, e nesses últimos 50, 60 anos, essa pasmaceira da esquerda só propor transgressão no nível individual, mas nunca um compromisso de classe, a despeito da classe ter se movimentado e, evidentemente, ter tido uma esquerda que atuou como classe, mas não essa que a gente tem agora. Então, contra a transgressão resignada, né, e pelo que o Engels está dizendo, a luta ideológica é esse grande momento da luta de classes, eu te pediria para falar rapidamente, para a gente poder ter agora um exemplo de perguntas que o pessoal está selecionando. Nós já estamos atingindo aqui, né, 600 pessoas assistindo, uma live de 50 minutos, a gente quer completar 1 hora, o máximo possível não ultrapassar de 1 hora, para ser aqui essa nossa reflexão sintética, impressionante, importante, de luta, de expectativa, de superação, de esperança, portanto, que é uma palavra muito bonita que a gente está usando aqui, e que está muito ligada à palavra revolução. Contra a transgressão resignada, nesse momento, ideologicamente falando, o que mais que a gente pode fazer para poder superar governo Bolsonaro, pandemia, e veja, Alisson, era praticamente um momento para a gente conseguir fazer uma greve geral global, por causa da subjetividade revolucionária que está ausente. A gente não faz a revolução do dia para a noite, ela é uma construção de curto, de médio e de longo prazo, e também, claro, a objetividade agora da crise, né? E aí, se você responder essa rapidamente, para fechar esse nosso segundo bloco, que foi o bloco ideológico, das nossas teorias, da luta que você faz aí nos seus livros, né, eu aqui nos meus, nas nossas aulas, enfim, da nossa participação ativamente como intelectuais públicos, para poder abrir daqui a pouquinho, né, a nossa aqui, pergunta dos que estão assistindo. Deve ter umas 2 ou 3 já selecionadas aí para a gente. Obrigado, querida Angélica. Eu quero compartilhar, fazer aqui uma espécie de ponte ou de vaso comunicante entre estas reflexões que são vossas, que você desenvolve já há tantos anos e com tanto brilho. Eu quero explicitar aqui uma possibilidade de diálogo. Num livro meu que se chama Filosofia do Direito, eu proponho que a filosofia contemporânea seja estruturada em 3 caminhos. O primeiro desses caminhos é o liberal, o segundo é o não liberal e o terceiro é o crítico marxista. Tanto o liberal quanto o não liberal têm algumas modalidades dentro dessas visões que são efetivamente de vinculação pós-moderna e que tentam dizer que não há determinação social. No que tange aos liberais, esta é a minha proposição, existe um certo discurso ético liberal nos dias de hoje que diz assim: existem muitos princípios na sociedade, vamos encontrar sempre qual é a boa mistura desses princípios. Nunca há um eixo principiológico determinante, sempre há possibilidades de leitura. No direito, isso fica bastante patente, isso chama ponderação de princípios. No que tange ao não liberalismo, a sua face mais marcante é efetivamente das leituras existenciais, como a de Heidegger, ou do existencialismo, como foi o caso de boa parte das leituras do século XX, que inclusive chegou dentro do marxismo. Houve um marxismo de feições existenciais. E no campo, então, da crítica, no campo do marxismo, eu digo que o que nos identifica é a leitura de que há objetividade e há determinação social. A sociedade capitalista é a sociedade da mercadoria, da valorização do valor e da acumulação. Pode virar do avesso, sempre esta sociedade vai para a acumulação. Pode até ter pandemia, a pandemia será momento para acumular. Quem tiver mais capital, quem tiver mais força, vai acumular. Ou seja, nós estamos lidando com um dado científico. O capitalismo pode ser compreendido cientificamente e, por causa disso, pode haver uma ciência da transformação social, que se chama revolução. Então, eu penso efetivamente que o saber é central, mas não qualquer saber. Não é simplesmente uma narrativa. O saber que alcança a determinação material da economia na sociedade.
Isso aí, meu querido, nada de disputa de narrativas. Aqui a gente está numa metanarrativa, na totalidade, indicando o que a Contra-Revolução põe no nosso discurso, que não é da classe que trabalha, da classe que quer superar o capital. E aí eu acho que a gente tem essa posição privilegiada que a gente tem que usar e colocar como intelectual público, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, sabia que esses 3, 4, 5 pontos que a gente abordou ia ser o nosso ponto aqui de diálogo, né, de junção das nossas forças, Alisson, e agora, então, nós vamos tentar colocar aqui na nossa tela, eu não sei se o pessoal já selecionou, eu vi que várias foram lançadas ao longo ali, e enquanto não aparece uma aqui na tela, olha só lá, aí já estamos... Como levar o povo para a rua? Olha, só vem pergunta fácil para a gente, Alisson, né? Como é que a gente vai levar o povo para a rua agora? Vamos primeiro responder, Carmine Antônio, obrigada, viu, por essa pergunta, a gente vai responder rapidinho para vir uma segunda, uma terceira ainda, para a gente completar essa 1 hora, e fazer um bate-bola mais rápido, um pinga-fogo aqui, e só antes da gente responder a Carmine Antônio, também queria dizer que houve aqui um outro amigo comum nosso, que é o Cláudio Passos, do canal Resistentes, nos deu aqui a sua saudação no início da nossa transmissão. E aí também, ele também, me parece que ele também é de Catanduva, né? Acho que temos essa unidade também de interior paulista, vamos dizer assim. Mas vamos lá, Carmine, acho que eu falei certo, né? Carmine Antônio, vamos lá. Vamos responder essa, Alisson, nós dois aqui, como levar o povo para a rua? Eu vou começar, aí te passo, tá, Alisson? Quem sabe aí a gente constrói os dois, né, a melhor maneira. Bom, como estava dizendo aqui, foi todo o tema do nosso papo com o Alisson, que daqui a pouco a gente vai ter que se despedir, mas aproveitando esses últimos minutinhos do Alisson, para a gente levar, né, o povo para a rua, precisa de todo esse processo que o Alisson e eu estávamos tentando trabalhar. Tem coisa de curto prazo, tem coisa de médio e de longo. Sem a gente colocar uma perspectiva de superação revolucionária, a gente não levanta da cama todo dia e tem a energia para lutar contra o mundo. E é nesse ponto, sabe, Alisson, que eu tenho insistido muito. Essas teorias do existencialismo e da pós-modernidade, elas só apontam saídas individuais. E a gente sabe que na saída individual só tem aquele limite, a minha liberdade vai até onde começa a do outro. E a gente sabe que, como liberdade de classe, a gente só vai conseguir a liberdade quando todos os outros da nossa classe conseguirem também. Porque para a classe trabalhadora só interessa perder os seus grilhões, né? Então, eu acho que para a gente levar o povo para a rua, que é não numa postura autoritária de levar o povo para a rua, mas a gente estar, né? Quer dizer, todo professor tem que ir aonde o povo está, todo artista tem que ir aonde o povo está. Eu gosto sempre de brincar com essa frase, né, que está aí na música brasileira, está na arte brasileira, porque a gente não leva ninguém. As condições da crise também fazem materialmente com que as pessoas tenham que ir fazer essa luta. E aí, neste papel ideológico que a gente estava dizendo antes, né, eu acho, Alisson, claramente que a gente tem que se ligar com setores estratégicos da classe trabalhadora, entender o que são fábricas ocupadas, que é um tema que eu estou trabalhando muito nesses últimos tempos, que é uma estratégia que você já faz dentro do capitalismo, mas acumulando e aprendendo para a revolução, né? A gente tem que estar muito ligado a esses setores que podem paralisar a economia, ou seja, aqueles que são estratégicos, metalúrgicos, petroleiros e caminhoneiros, enfim, os setores da classe trabalhadora. Na parte docente, na parte intelectual, na parte que pode vir a realizar, aí eu acho que é onde a gente está mais fraco, né? Porque normalmente o pessoal que está só na posição intelectual ou numa posição de pequena burguesia ou de classe média, muitas vezes a gente não tem aquele faro, né, que era o de 64 a 68, quando só sobrou a classe média para fazer cultura no Brasil, fez uma verdadeira, né, ali naquele momento, um verdadeiro avanço para as lutas com aqueles que estavam no exílio, fora, mortos e torturados, dos quais esses cadernos do povo brasileiro, que eu tanto insisto em todo lugar onde eu estou em falar, que é importante de ser conhecido e de ser recolocado. Então, a mobilização para a rua não é só um ele não, né, de uma classe média que vai para Paulista, e aí pega uma bandeira, que de fato é importante, ele não era importante, a gente não queria, mas ele não por quê? Quer dizer, como é que aquela mulher da periferia, né, aquela pessoa pobre que estava morando muito longe da Avenida Paulista no dia do ele não, ela veio até a Paulista? Evidente que não.
Então, eu acho que também, sabe, este ir para a rua é ir como? Para fazer o quê? Porque aí no dia seguinte, se a gente está lá, se fere minha existência, serei resistência, que é bonito, que estava no perfil de um monte de gente, mas eu sempre brinco, a minha existência ou da minha classe? Né? E a gente vai ser resistência, mas avançar, vai ter a esperança, como você falou, de superar o capital e o capitalismo? Eu responderia um pouco por aí. Né? Levantei para você cortar. Obrigado, Angélica. Anteontem fiz uma live aos companheiros e companheiros da CUT de São Paulo e tive a ocasião de dizer para eles que nós temos palavra de ordem para o dia de hoje para a população brasileira. Nós temos a pandemia e temos o desmonte do Brasil proporcionado por Bolsonaro, Temer e tantos outros mais. Bem, se tivéssemos que ter duas frentes de trabalho hoje, uma delas era para convencer o povo, para mobilizar o povo, pedir R$1.000 de renda salarial, de compensação de renda, no momento da pandemia, a todo trabalhador e toda trabalhadora do Brasil. A esquerda brasileira, a institucional, até agora não teve coragem de ter esta pauta. Nós estamos na pauta do Bolsonaro. Ele faz uma loucura, nós vamos lá e fazemos protesto. Ele inventa outra loucura, nós vamos lá e fazemos manifestação. Ou seja, estamos sendo pautados por ele. Nós temos uma pauta só. A esquerda do Brasil defende 1.000 para cada pobre do Brasil. R$1.000 por mês. Claro, como é que vão dar isso? Exatamente pedindo 1.000, começamos a tensionar o neoliberalismo, porque o Paulo Guedes não quer dar 600 por 2 meses, que dirá 1.000 por uma longa temporada. É exatamente essa tensão que eu gostaria, que a esquerda mobilizasse o povo por 1.000. Junto com isto, eu também gostaria de mais uma coisa como bandeira. Qual é? Neste atual momento, nós precisaríamos ter a bandeira da estatização das empresas que foram privatizadas. A Embraer, que os Estados Unidos compraram a preço de banana, mas não tiveram dinheiro para dar a banana, então tiveram que devolver a compra. Ela não pode ser privatizada de novo, ela tem que ser encampada pelo Estado. Petrobras não pode ser dada na bacia das almas com esse preço vil do petróleo dos dias de hoje. Ou seja, a pauta econômica, para começar, porque estatização não é socialismo, estatização, no máximo, é tirar a poeira daquele processo revolucionário. Mas exatamente é isso que eu quero, ver até onde nós tensionamos a sociedade, se o povo se levanta. Será que o Guedes, que sexta-feira, quando a entrevista aí da ministerial foi revelada, será que o Guedes, que diz que tem que enfiar uma bomba em cada servidor público e privatizar o Banco do Brasil a toque de caixa, será que os servidores do Banco do Brasil não têm nada a dizer nesse sentido? Eu gostaria de vê-los levantados da Caixa Federal, de tantos outras empresas mais estatais. Eu gostaria de chamar o povo para começar com mobilizações como estas. Em 6 meses, a bandeira vai aumentando. Ou seja, parar de estar nas cordas e começar a estar no ataque. E não se começa no ataque dizendo, eu quero agora o fim do neoliberalismo. Isso não adianta falar para nós mesmos. Preciso falar, eu quero milão para o povo. E aí começa a briga. Não vão dar milão, e aí a gente vai trazendo o povo, vai mostrando para o povo. Não te dão milão, e eles dão 10 bilhões, 100 bilhões para os bancos. É assim que se conscientiza a classe trabalhadora. Eu concluo isto, querida Angélica, e querido que nos acompanham, com uma frase de Lenin. Lenin dizia, não adianta falar coisas muito complexas para a hora de começar a revolução. Precisa falar slogan, e o slogan é pão, terra e paz. O nosso é milão para cada pobre do Brasil e reestatização de tudo que foi dado nas últimas décadas. Com esses 2 slogans, acho que a gente começa a nossa luta. Podemos começar por aí, claro, Alisson. Olha, tem agora uma última pergunta, a gente atingiu 1 hora, vamos dar o espaço para o Alisson responder essa última pergunta, ele passa para mim e eu mando para as considerações finais, porque a gente está num momento muito legal do programa, é o ápice dele aqui, do nosso bate-papo, programa, estamos fazendo tudo misturado, né, Alisson? Com esse prazer enorme de estar te ouvindo, de a gente conversar juntos aqui. No socialismo, onde cabe a pequena burguesia, vamos lá, papel da classe média, é isso? Será que é por aí? Vai lá, Alisson, rapidinho para a gente poder depois concluir. Bem, o comunismo, que é o estágio superior do socialismo, o comunismo não cabe, no comunismo, nenhuma apropriação privada dos meios de produção, tampouco a pequena burguesia. O capitalismo cabe qualquer apropriação do capital pelo capitalismo. Então, um é a propriedade privada, o outro é a ausência de propriedade privada. Socialismo é a fase de transição. E quem nos faz a pergunta, é preciso lembrar que são múltiplas fases socialistas. Começa-se de um ponto muito baixo de transformação.
depois vai se ampliando essa transformação. Boa parte dos países do mundo que tentaram fazer essa transformação, inclusive, não conseguiram chegar em fases muito avançadas do socialismo. Pararam, alguns deles, logo no início. Então, a pergunta sobre qual é a posição da pequena burguesia no socialismo, tudo depende de que fase se encontra. No começo, ela persiste, porque o grande inimigo é o grande capital, interno e externo. Depois, tem que se trabalhar com o fim da propriedade privada, tem que se mobilizar a sociedade para que os bens sejam de todas e todos. Então, a pergunta só se responde sabendo que o comunismo é a meta e existem múltiplas fases da transição socialista. Meu caro Alisson, eu quero aqui complementar os seus slogans com uma ideia que eu estou fazendo uma verdadeira cruzada, né? E aí eu acho que juntando as duas a gente já começa aí no curto prazo propor algo. Eu tenho feito uma verdadeira cruzada e uma pergunta a todos que estão assistindo a gente nas lives. Aí no seu bairro, aí na sua cidade, tem alguma fábrica que esteja falindo, que esteja parando de trabalhar nesse momento de crise? Vamos ocupá-la? Vamos fazer uma ocupação dessa fábrica? Por que eu estou dizendo isso, Alisson? A gente tem trabalhado muito aqui a importância do que foram várias experiências no Brasil e na América Latina, para a gente não ficar de costas para a América Latina, né? O que foi o segredo da tática das fábricas recuperadas. O que é uma fábrica ocupada por trabalhadores e que estava falida pelos seus patrões, pelos seus donos, pelos seus burgueses? Rapidamente aqui para o nosso público que está assistindo. Se você tem uma jornada vou dar o exemplo da Flascor, aqui em Sumaré, em São Paulo, todo mundo conhece aqueles bravos guerreiros, de 44 horas semanais, com sábado, eles diminuíram ocupando a fábrica para 30 horas semanais, sem sábado, pagando os salários, contratando mais gente, pagando os direitos que não estavam postos e ainda, nos finais de semana, abrindo a fábrica para a população. Então, quando você tem uma estratégia de fábricas ocupadas, claro, não é tomar as forças produtivas materiais e a propriedade privada daquela fábrica, mas como tática, Alisson, eu acho poderoso. E aconteceu, e já tem uma metodologia, já tem onde aprender, já tem onde fazer. Você imagina, Alisson, quantas fábricas vão falir neste processo e já faliram, que os trabalhadores, para continuar garantindo os seus salários, vão fazer a ocupação? Claro que a ocupação é entrar, é fazer conselho de fábrica, é impedir que a polícia entre, o interventor, é ir no fórum, impedir a venda das máquinas, mas eu acoplaria a esses seus dois slogans, esse de vamos ocupar fábricas falidas e recuperá-las pela via dos trabalhadores. Não é só uma cooperativa, não é só uma economia solidária, é ocupar a fábrica. O que você acha, meu querido? Vamos juntar esses slogans e fazer aqui, né, o caminho da Revolução Brasileira? O slogan para iniciar, e a Revolução Francesa teve 3 cores, 3 slogans. Está aí as nossas 3 cores, 3 slogans também. 3 slogans, 3 cores. Então, a gente conseguiu fazer 2 questões, estamos no máximo agora do nosso tempo aqui, completando quase 1h10. Eu queria passar, então, para você, meu querido, agradecer todo mundo que acompanhou, foi muita gente, do Brasil inteiro. Depois a gente fica aqui meio que acompanhando os comentários, mas não conseguindo ver tudo, participando aqui junto com o Alisson, vibrando com ele aqui. Eu queria te passar as considerações finais, fazer também rapidamente minhas considerações finais, e chamar o Alcir à tela para ele encerrar o programa para a gente. Diga aí, meu caro, não foi um belo encontro da Revolução Brasileira, eu e tu aqui, todo esse povo assistindo a gente, e a gente falando aqui? Érica, obrigado pelo convite, uma grande alegria falar a você, ao Marcos Alcir, querido também, e todas e todos, uma grande alegria. Estamos juntos de coração, que estejamos também de cérebro para entendermos cientificamente esta realidade, que estejamos no sentimento para podermos vibrar junto das pobres e das trabalhadoras e dos trabalhadores do Brasil, mulheres, negros, indígenas, estrangeiros, toda a classe trabalhadora, todas aquelas e todos aqueles que são explorados, e tenhamos em especial a mão unida, não só para quando alguém cair, outro apoiar, mas em especial para lutar, para transformar, com o cérebro, coração e mãos, todos nós unidos e unidas, vamos apontar para um caminho de transformação, um caminho tão bonito que tem o nome de socialismo. Obrigado.
É isso, meu querido, muito obrigada. Que seja só o primeiro encontro contigo aqui na Revolução Brasileira. Quero te receber muito mais vezes, a gente unir esses nossos esforços, né? E fazer esse caminho juntos pela Revolução Brasileira. É só o primeiro de muitos. Queria saber se o Alcir vai aparecer para dar um oi para a gente aqui, ele que começou o programa, se a parte técnica aí. Aí, meu querido. Queria então dar esse tchau para o Alisson. Te receber mais vezes aqui, agradecer todo o público e dizer viva a Revolução Brasileira. Vai lá, Alcir, acaba o programa para a gente, dá o seu tchau final para todos e muito obrigada, Alisson e Alcir. Obrigado pela elucidação, pelo caminho. A gente tem que percorrer o caminho da Revolução e precisamos de teoria e esclarecimento. O Alisson jogou muita luz, a Angélica foi na raiz das questões, é isso que a gente precisa para ir adiante. Um camarada da Resistência perguntou algo parecido, como fazer o povo participar, como trazer o povo para o movimento, para a compreensão. É pela teoria e esclarecimento, é estudar e explicar sempre. Muito obrigado a todos pela participação. Um abraço e um beijo a todos. Beijo, beijo.